João capítulo 14, irmãos, abramos juntos a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 14. Leremos apenas os 11 versículos iniciais, 11 primeiros versículos. E nós então encontraremos neles a resposta do Senhor Jesus Cristo de consolo ou de conforto e consolo aos discípulos, depois de ter alertados a respeito daquilo que lhes sobreviria e também da falta de fé e insegurança que eles experimentariam, mesmo sendo do Senhor e mesmo amando ao Senhor tão profundamente. João 14, a partir do versículo 1, diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Observe, irmãos, que o capítulo 14 do Evangelho de João, ele inicia o famoso discurso que Jesus Cristo proferiu na noite de Páscoa. Um discurso que, em profundo amor e ternura, Jesus mostrou a abrangência e a imensidão de sua graça por seus discípulos, e eu penso que esse discurso, que revela esse lado importante da pessoa do nosso Redentor, é insuperável em todas as Escrituras. Veja que as circunstâncias em que esse discurso foi proferido, elas precisam ser lembradas sempre por nós. Este foi um discurso comovente da parte do Senhor. Ele foi dado aos 11 discípulos na última noite de sua morte, proporcionando uma impressionante manifestação de sua pessoa. Ele mostrou de fato ali, naquele momento, o resplendor de sua glória, como a glória do sol quando está se pondo em meio à escuridão e às trevas que se aproximam, carregadas de relâmpagos e trovões em uma noite de inverno. E de forma bendita, irmãos, as palavras de Cristo aqui revelam as suas perfeições como o Deus homem. Qualquer outro homem, ainda que fosse dotado de uma força mental superior a qualquer um de nós e de uma bondade de coração acima da nossa, colocado na medida em que fosse apresentado nas mesmas circunstâncias do nosso Redentor, não superaria a sua serenidade e a sua paz. Nenhum homem, diante daquilo que esperava o nosso Redentor, se estivesse no lugar dele, não teria sua alma profundamente agitada. E certamente estaria ocupado demais com os seus próprios sofrimentos, ansiedades, para ter qualquer poder ou disposição para, mesmo próximo, tão próximo da sua morte, aliviar a perturbação da alma nos corações
dos seus amigos. Mas Cristo, irmãos, embora consciente de tudo aquilo que o esperava, embora sentindo o peso terrível do fardo que lhe era imposto, embora prestes a provar o cálice amargo que era nosso e que ele deveria beber em nosso lugar, Cristo não apenas manteve o seu autocontrole, mas ele se interessou profundamente pelos temores e tristezas dos seus apóstolos, como se ele próprio não estivesse passando por nada disso. Notem, irmãos, que em vez de se ocupar com o que estava diante de si, o que estava prestes a sofrer, Cristo dedicou o seu tempo a confortar os seus discípulos. Como escreveu o apóstolo amado, ele os amaria até o fim. Durante o seu ministério público e em sua comunicação privada com os seus discípulos, estes homens ouviram repetidas declarações da parte do seu Senhor a respeito de seus sofrimentos e morte iminentes, declarações que nos parecem simples e claras, mas que os deixaram extremamente perplexos e perturbados. E veja como Jesus revela mais uma vez a sua graça para eles. E observem como ele vai perceber que os seus discípulos, ouvindo aquilo tudo, parecia que estavam acreditando que Jesus estava dizendo tudo aquilo por meio de parábolas, que aqueles sofrimentos e a sua morte não seriam literais. Mas de qualquer maneira, ele vai entender a profundidade do que eles passariam e eles começam a sentir. Enquanto eles acreditavam que Cristo iria restaurar imediatamente o reino de Israel, de que eles estavam claramente convencidos de que ele era o Messias e que ele veio para conquistar o mundo e ser um rei próspero, tudo o que eles apenas estavam ouvindo em suas últimas horas era algo obscuro, era algo sombrio, era algo que apontava para um grande sofrimento, para uma terrível morte. De fato, eles não estavam conseguindo entender qual o sentido daquilo, porque eles perceberam o Senhor tendo sido recebido com grandes gritos de alegria quando entrou triunfantemente pelas portas de Jerusalém. Mas logo após isso, eles também começaram a ouvir falar que o seu Redentor precisaria morrer. Jesus vai dizer, por exemplo, que ele deveria cair na terra como um grão de trigo e morrendo então ele iria ressurgir gloriosamente. Imaginem, irmãos, como tudo isso começou a tomar conta da alma, do coração daqueles homens, e eles começaram a perceber que toda aquela conduta de Jesus passou a deixá-los profundamente perturbados. Eu direi, então, agora, minha alma, estando ela perturbada, Pai, salva-me desta hora, foi o que disse Jesus. Certamente isso trouxe profunda dor e apreensão aos seus discípulos. Ele havia dito, ainda um pouco de tempo estou convosco, vós me buscareis, e como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Assim também agora vos digo. Imaginem como tudo isso não encheu o coração daqueles homens de tristeza e ansiedade. E nós sabemos por quê, irmãos. Aqueles homens amavam a Jesus profundamente. A ideia de sua morte provocando separação era algo insuportável para seus corações. Além disso, eles poderiam estar se perguntando como tudo isso pode se conciliar com o fato de que ele é o rei de Israel e ele é o Deus homem entre nós. Ou, afinal, devemos desistir da nossa esperança de que este seja aquele que vai nos libertar da opressão dos nossos inimigos? O que será de nós quando ele morrer? Nós deixamos tudo para segui-lo e ele agora vai nos abandonar? Ele vai nos deixar em meio ou no meio dos nossos inimigos, como ovelha no meio de lobos, para sofrer a feroz maldade de seus adversários, triunfantes e zombando do nosso rei? Jesus sabia, irmãos, tudo isso. Jesus sabia o que estava se passando no coração deles. Jesus sabia o que havia no coração de cada homem. Ele sabia que eles estavam aflitos,
que estavam nutrindo pensamentos ansiosos, desanimadores e desesperadores. Tudo isso estava surgindo em seus corações. E então, agora, observem, mesmo com todo esse peso e angústia, ele ainda encontra tempo para confortar os seus amigos. Ele não podia ter o alívio da compaixão, ele precisava pisar o lagar do vinho da fúria da ira de Deus sozinho, contra os nossos pecados. Eles não podiam penetrar em seus sentimentos, mas ele, o Filho de Deus, podia alcançar o coração de cada um deles. Havia espaço em seu grande coração para a tristeza deles, bem como para as suas. Jesus sentiu suas dores como se fossem suas, e Jesus vai confortar bondosamente aqueles que sabia que logo o abandonariam na hora mais profunda e escura da sua vida. Em todas as suas aflições, diz a palavra de Deus, ele foi afligido, e Jesus mostra isso nesse maravilhoso discurso. Ele foi de fato ungido para consolar os que choram e para curar os quebrantados de espírito. De fato, o Pai lhe deu a língua dos eruditos para que dissesse a seu tempo uma boa palavra para os cansados, como lemos em Isaías 50 na manhã de hoje. Então vamos olhar para o texto, observem o verso 1. Em seu discurso, Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Eram as tristezas de seus corações que agora ocupavam o grande coração de Cristo Jesus. Perturbados eles estavam, profundamente perturbados. Ao ouvir que um deles o trairia, Jesus também se angustiou em seu espírito. Eles estavam perturbados ao ver o Mestre também angustiado em seu espírito. Eles estavam perturbados porque Jesus permaneceria com eles apenas um pouco de tempo. Eles estavam perturbados com o aviso que ele havia dado a Pedro nos versículos finais do capítulo anterior, de que Pedro iria negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Assim, irmãos, aqueles 11 discípulos estavam inquietos, abatidos, corações turbados. Por isso Jesus iniciou o seu discurso e começou a confortá-los. Não se turbe o vosso coração. Mas ele prossegue e diz: credes em Deus, crede também em mim. Aqueles que comentam, irmãos, o Evangelho de João, eles trazem interpretações que por vezes divergem, eu diria até de forma ampla, quanto ao sentido dessas palavras. E a dificuldade surge por conta da maneira como ela foi revelada na língua grega. Porque ambos os verbos que definem a expressão da alma, crer ou ter fé, são exatamente iguais e podem ser traduzidos com precisão, mas um está no modo imperativo e o outro está em um modo indicativo. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Quando nós lemos, e a nossa tradução ela foi bem precisa em língua portuguesa, da maneira como lemos, nós encontramos sentido nas palavras que Jesus quis dizer, confortando os seus discípulos. Ele traz uma dupla exortação. Qual é a força então da declaração de Jesus: credes em Deus, crede também em mim? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: a perturbação de espírito de vocês surge por não acreditarem no que Deus falou por meio de seus profetas a respeito dos meus sofrimentos e da glória que se seguirá. Credes em Deus. Deus anunciou em termos claros que eu seria desprezado e rejeitado pelos homens, que eu seria ferido por suas transgressões e moído por suas iniquidades. Estas são as palavras do próprio Javé. Então, não duvidem delas. Credes em Deus. Mas Jesus também disse: crede também em mim.
É como se Jesus, então, prosseguindo, dissesse: eu também os avisei sobre o que esperar. Eu disse a vocês que haveria de sofrer muitas coisas nas mãos dos principais sacerdotes e dos escribas, e que eu seria morto. Essas coisas devem acontecer. Então, conservai firme até o fim a vossa confiança inicial. Não vos escandalizeis em mim, ainda que eu vá para a cruz, um instrumento de punição capital a um criminoso. É como se Jesus estivesse dizendo: o que foi dito a meu respeito pelo Pai é verdade, é a verdade. Credes em Deus. O que eu estou dizendo a vocês até agora também é verdadeiro. Credes também em mim. Não desanimem, permaneçam firmes, foquem na verdade e sejam por ela consolados. Mas, irmãos, também convém lembrar que o Senhor estava falando não apenas aos 11, mas também a cada um de nós. Observem que a interpretação que trazemos fornece uma exortação também para nós. Ela precisa ser lida e crida, refletida e crida constantemente. Creia em Deus, ó cristão. Essa é a extensão das palavras de Jesus, ainda hoje para a sua igreja. Não se turbe o vosso coração, pois o vosso Pai Celestial possui infinito poder, sabedoria e bondade. Ele sabe o que é melhor para você e faz com que todas as coisas contribuam para o seu bem. Ele está no trono, governando entre o exército dos céus e entre os habitantes da terra, de modo que ninguém pode deter a sua mão poderosa. Por que estás abatido, ó minha alma? Diz o Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espurmejem, e ainda que os montes se abalem com toda a sua agitação. Credes em Deus, é a verdade gloriosa ainda nas palavras de Jesus para o seu povo hoje. E se as provações vierem densas e rápidas, e se eu for incompreendido e desprezado pelos homens, e se Satanás rugir e se enfurecer contra mim, lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Credes em Deus. Creia em sua soberania absoluta, creia em sua infinita sabedoria, creia em sua fidelidade imutável, em seu amor maravilhoso, mas Jesus também diz: creia também em mim. Eu sou aquele que morreu pelos seus pecados, eu sou aquele que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia para a sua justificação. Eu sou aquele que vive para sempre para interceder por você. Eu sou o mesmo ontem, hoje e o serei para todo sempre. Eu sou aquele que virá novamente para recebê-lo para mim mesmo, e você estará comigo, sempre comigo, para sempre. Sim, credes em Deus, disse Jesus para nós, mas também ele disse: creia também em mim. O puritano Jeremiah Burroughs escreveu o seguinte sobre João 14, precisamente esse versículo: a quietude do coração nasce da confiança no Deus soberano. Não nos turbamos, porque sabemos que o Pai dirige todas as coisas e o Filho nos leva pela mão. Lembrem-se disso. A quietude do coração nasce da confiança que temos em um Deus soberano. Não nos turbamos, porque sabemos que o Pai dirige todas as coisas e o Filho nos leva pela mão. Observem que os 11 discípulos, eles estavam recebendo essa dupla exortação, e ela, de fato, foi verdadeiramente necessária para eles, e a força das palavras de Jesus, elas são extremamente importantes. Por que razão, irmãos? Os apóstolos já o haviam reconhecido
por revelação divina, a Jesus como Cristo, como o Filho do Deus vivo. Então o que fica claro aqui para nós é que Jesus não estava desafiando a fé deles, mas o que Jesus estava vendo em seus corações era o seguinte: os apóstolos já haviam crido nele como Messias e como Salvador, mas sua confiança repousava em alguém que habitava no meio deles, que entrava e saía entre eles, que experimentou de um relacionamento diário, de comunhão com eles por 3 anos, mas agora ele estava prestes a ser arrancado do meio deles, removido de entre eles. E aquele a quem tinham visto com seus olhos e apalpado com as suas mãos, como escreveria João em sua primeira carta, agora se tornaria invisível aos seus olhos exteriores. Então você encontra Jesus os confortando e dizendo: credes em Deus que é invisível, credes em seu amor, embora nunca tenhais visto sua forma, estais conscientes de seu cuidado, embora nunca tenhais tocado a mão que vos guia e protege. Crede também em mim. Credes também em mim, isto é, a mesma forma. Eles deveriam ter confiança plena na existência de seu Redentor, em seu amor e cuidado, mesmo que ele não estivesse mais presente à vista de seus olhos. Este conforto, irmãos, ele permanece para nós também. Esta é a fé na qual devemos agora viver. Veja, 1 de Pedro capítulo 1, por favor. 1 de Pedro capítulo de número 1. O apóstolo entenderia mais adiante as palavras do Senhor Jesus. A partir do verso 6, 1 de Pedro capítulo 1. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Crede também em mim. O também aqui, acrescentado por Jesus, revela a divindade absoluta de Cristo da maneira mais inconfundível. Lutero, comentando João 14, ele diz: aqui vês claramente que o próprio Cristo testifica que é igual ao Deus Todo-Poderoso, porque devemos crer nele assim como cremos em Deus. Se ele não fosse Deus verdadeiro com o Pai, esta fé seria falsa e idólatra. João 14, verso 2 agora, sigamos o discurso de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai era a morada do Filho. E é digno de nota, irmãos, que o Senhor Jesus é o único que alguma vez se referiu à casa do Pai e fez isso em 3 ocasiões. A primeira delas, quando ele disse algo sobre o templo. João capítulo 2, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Depois ele o mencionou em conexão com o filho pródigo e seu irmão mais velho no Evangelho de Lucas, quando disse: ao chegar e aproximar-se da casa, a casa do Pai, ouviu música e danças. E aqui, observem, a casa do Pai é apresentada como um lugar de alegria e de júbilo. Cristo a menciona como a morada final dos santos. Observem como é interessante. Você tem um detalhe. Primeiro, Jesus menciona a casa do Pai, dizendo que ela não pode ser feita casa de negócios ou comércios.
Depois, na parábola do filho pródigo, a casa do pai é um lugar de grande júbilo e alegria. E aqui, agora, a morada final dos santos também é revelada aos discípulos de Jesus como a casa do Pai. Veja, irmãos, a glória e a bem-aventurança do céu nos são apresentadas nas páginas do Novo Testamento sob uma variedade de representações. O céu é chamado de país, e isso demonstra a sua imensidade, a sua vastidão. O céu é chamado de cidade, e isso sugere o grande número de seus habitantes. O céu também é chamado de reino, e isso sugere a sua ordem, organização. O céu é chamado também de paraíso, e isso enfatiza os seus deleites e prazeres na presença do Senhor. O céu também é chamado de casa do Pai, o que indica um lugar de permanência eterna. O templo em Jerusalém era chamado de casa do Pai, porque ali havia o símbolo da presença divina residindo, habitando no meio de seu povo. Desde o tabernáculo, no Êxodo, o sentido era esse: Deus habitando, fazendo morada, estabelecendo a sua casa no meio de seu povo. Ali, no tabernáculo e posteriormente no templo, nos dias de Jesus, o Senhor era adorado e ali o seu povo tinha comunhão com Ele. Porém, antes que o Senhor Jesus encerrasse seu ministério público, Ele renegaria o templo, dizendo: eis que a vossa casa ficará deserta. Mateus 23 fala sobre isso. Portanto, irmãos, Jesus agora transfere este termo para a morada do Pai nas alturas, onde ele concederá aos seus redimidos uma revelação mais gloriosa de si mesmo, e onde o adorarão ininterruptamente na beleza de sua santidade. A casa do Pai tem sido o termo favorito para o céu pela maioria dos crentes. Ela fala do lar, o lar de Deus e de seu povo. E é triste, irmãos, que em tempos como os nossos, uma das palavras mais preciosas da Bíblia tenha se perdido quanto à sua beleza e à sua fragrância. Nossos pais costumavam cantar: não há lugar como o lar. Hoje, o lar comum é pouco mais do que uma pensão, um lugar para comer e dormir, e nós cristãos assumimos isso de uma forma característica em nosso tempo. A casa de Deus deixou de ser para muitos o lar do crente nessa passagem pelo mundo em preparação para a morada celestial. Mas antes, o lar costumava significar, e ainda significa para muitos, o lugar onde nós somos amados pelos que nós amamos. O lugar onde somos sempre bem-vindos. Um lugar onde podemos nos retirar das lutas do mundo e desfrutar de descanso e paz. O lugar onde os entes queridos se reúnem. Assim será na casa do Pai. Assim será no céu. Os crentes agora vivem em um país estrangeiro. Eles peregrinam pelo deserto. Eles estão em território inimigo. Mas na vida por vir, Jesus diz: eles estarão em casa. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Desde que o primeiro templo de Salomão foi construído, ele possuía diversos cômodos. E essa estrutura prefigurava uma casa, não uma residência temporária, mas permanente. A palavra, então, para moradas aqui, tem esse sentido, irmãos, precioso: lugares de permanência. É um termo muito reconfortante. Ele assegura para o cristão a permanência em Cristo, que ele terá em seu futuro lar, em contraste com as tendas de nossa peregrinação atual no deserto desta vida. Veja como é abençoada essa palavra
de Cristo: na casa de meu Pai há muitas moradas. O que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, irmãos, é que na casa do Pai haverá amplo espaço para os crentes das eras passadas, presentes e futuras, e também para os anjos. Richard Sibbes, ele disse a respeito de João 14:2 o seguinte: Cristo não apenas nos redime da miséria, mas nos conduz à glória. Ele não apenas nos tira do inferno, mas nos leva para o céu. E o céu não é um lugar qualquer, é a casa de seu Pai, rica em amor e fartura. Verso 2 continua, e Jesus diz: se não fosse assim, eu vos teria dito. Se não houvesse espaço para os crentes nas muitas moradas do Pai, Cristo teria dito. Ele nunca os enganou. A verdade era o seu único foco. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Foi o que Jesus disse no capítulo 18 do Evangelho de João. Foi porque a plena provisão para a felicidade completa e eterna deles havia sido feita, que Jesus os encorajou a nutrir esperanças mais elevadas. Ele jamais os teria levado a tal intimidade consigo, mesmo se isso fosse acabar para sempre. Ele jamais iria enganá-los. Ele estava encorajando-os a esperarem algo melhor. Algo melhor. Vou preparar-vos lugar. É o que diz o final do versículo 2. Observem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria a vocês, pois eu estou indo preparar um lugar para vocês. Ele não explica, irmãos, como o lugar na casa do Pai deveria ser preparado para eles. Nem eles eram ainda, talvez, capazes de entender isso. A carta aos Hebreus vai nos revelar, se nos voltarmos para ela, observem que lá, capítulo 9, verso 23, por favor, o apóstolo vai dizer que os lugares celestiais precisavam antes ser purificados por sacrifícios superiores que o Redentor, como nosso sumo sacerdote, deveria oferecer. E nele todos os sacrifícios anteriores da lei encontrariam seu cumprimento. Veja, capítulo 9, verso 23, se não me falha a memória. Verso 23, isso. Era necessário, isso mesmo. Veja, aqui o apóstolo está dizendo que Cristo ministra sobre coisas superiores. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Por isso Cristo ministrou no santuário superior. Vejam o verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda, verso 25, para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Observe então que aqueles discípulos não estavam compreendendo a extensão da obra redentora de Cristo, assim como ainda hoje muitos cristãos não a compreendem. E por isso não valorizam a permanência na casa do Pai. Não valorizam a importância de congregar. Não valorizam a importância de vir à casa de Deus, entendendo que esta é uma santa preparação para o lar eterno, celestial e permanente. Que preparação é esta? Veja, quando a Bíblia fala sobre o céu, lembremos, é uma ideia de
estado e permanência eternos na presença do nosso Pai e do nosso Redentor e do Espírito Santo de Deus, em uma comunhão eterna com Deus triuno. Não quer dizer que vamos andar por sobre as nuvens, não quer dizer que são residências que ficam fundadas sobre as nuvens, mas é uma preparação para a restauração de todas as coisas, como o apóstolo escreveu aos Romanos, onde toda a criação também aguarda e geme por tudo isso. É uma cidade que está sendo preparada, é um lugar onde teremos reinos, nações, príncipes e princesas, reis e rainhas, sob o governo do grande Redentor e Rei, profeta e sumo sacerdote das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que este não é o lugar para aprofundarmos o assunto, mas lembre-se, o fato de sermos lentos em perceber a extensão do dano e do prejuízo que o pecado trouxe à nossa alma, deve então nos fazer enxergar agora, salvos pela graça de Cristo, a amplitude da aplicação de sua obra em nós. Ele não fala apenas de libertação. Lembre-se, se você tem estudado comigo o Pentateuco, você vai perceber como aquela imagem, ela encontra perfeito cumprimento e perfeição na obra de Cristo. Deus não apenas liberta um povo, Deus o santifica para algo maior. Não era apenas o deserto do Sinai, mas era a terra de Canaã, onde leite e mel manavam. Era isso que esperava o povo de Israel. O dano que o pecado infligiu às suas almas, o Deus misericordioso e cheio de graça trataria por 40 anos no deserto. É a mesma coisa que Ele faz conosco no deserto deste mundo. Sem isso, não estaremos prontos ou preparados para morar com Ele eternamente. Veja que, embora eu não me aprofundarei no tema, com base nessa exposição, eu preciso lembrar a vocês que também não é difícil entender que onde quer que o pecado tenha levantado questões sobre Deus, e o fez, como sabemos, no próprio céu, inclusive, a obra de Cristo, ela vem para revelar plenamente o seu caráter em amor e justiça em relação àquilo que o pecado levantou um dia, uma questão. Cristo, então, é aquele que foi capacitado a entrar e restaurar consistentemente o mundo com tudo o que ele é, o que havia sido contaminado pelo mal. Assim, ele é revelado como nosso sumo sacerdote, e para usar as palavras do apóstolo, tomando a figura do dia da expiação de Israel, ele entrou no santuário para reconciliar com as virtudes de seu sacrifício os próprios lugares santos e torná-los acessíveis a cada um de nós. Sem Cristo não há céu, e onde Ele está, o céu está. Por isso os puritanos diziam que quando nós nos reunimos para adorar a Deus, os céus tocam a terra, Deus visita o seu povo, e onde Cristo está é céu para nós. Por isso, não se turbe o vosso coração. Vou preparar-vos lugar, Jesus disse. Nós precisamos entender também o significado disso. Jesus está aqui garantindo aos seus discípulos que por sua morte na cruz, o pecador então tem direito de entrar nos céus. O pecador que crê em Cristo como seu Redentor, seu Senhor e Salvador. Ele preparou para nós um lugar no céu. E Ele fez isso entrando no céu como nosso representante.
e tomando posse dele em nome de seu povo, como nosso precursor, ele marchou, levou cativo o cativeiro e ali fincou a sua bandeira na terra gloriosa de Canaã. Ele preparou para nós um lugar no céu, entrando no Santo dos Santos, no alto e sublime lugar, como nosso grande sumo sacerdote, levando consigo os nossos nomes. É preciso, irmãos, que nós como crentes entendamos isso. Cristo faria tudo o que fosse necessário para garantir ao seu povo uma acolhida e um lugar permanente na casa do Pai. O fato de Cristo ter prometido preparar um lugar para nós, o que faz com que rejeitemos ideias vagas e visionárias daqueles que reduzem o céu a uma nebulosa inatingível, garante que Ele superará em muito qualquer coisa que experimentemos nesta terra. Ele é tudo para nós. Deus nunca levou e nunca levará o seu povo a um lugar que não estivesse preparado para eles. A Bíblia, ela é clara sobre isso, irmãos. No Éden, Deus primeiro plantou um jardim e depois colocou Adão nele. O mesmo aconteceu com Israel quando entraram em Canaã. Lembrem-se das palavras de Moisés em Deuteronômio: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que jurou ao teu pai, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, e vinhas e oliveiras que tu não plantaste. E o que poderíamos dizer da graça manifestada pelo Senhor da glória, que irá preparar um lugar para nós? Ele não confiaria tal tarefa aos anjos. A prova, então, irmãos, aqui de fato é que Ele nos amou até o fim. Verso 3: e se eu vos preparar lugar, disse Jesus, em João 14, verso 3, ele lembra aqui que um povo especial, tirado desta terra em Cristo, o Cristo ressuscitado, precisa ter um lugar especial. Uma coisa nova está para acontecer. Jesus está dizendo: homens serão conduzidos para o céu. O homem não foi feito para o céu, mas para a terra, e assim colocado nela para cultivar a terra e viver nela. Ao pecar, o homem perdeu o direito à terra, e a terra compartilhou com o homem a sua ruína e o seu pecado. Mas diante dessa situação dos céus, o Pai então enviou o seu Filho para habitar entre nós. E habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, Ele abriu as portas do céu como um lugar normal para aqueles que creem em Cristo e creem nele como seu Senhor e Salvador. João 1, versículo 12 afirma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus têm uma morada reservada, certa, preparada por Jesus nos céus. Quando eu vos preparar lugar, ele diz no versículo de número 3, eu voltarei. Veja, o Senhor não nos chamará, mas pessoalmente Ele virá, segunda vez, para nos conduzir à casa do Pai. Veja qual o valor de seu povo para Ele. Ele poderia nos chamar apenas. E você pode até pensar: mas pastor, os que já morreram não foram chamados? De fato, mas a Bíblia diz que eles serão ressuscitados no último dia, para que também, juntamente com os que estiverem vivos, vejam com seus próprios olhos o seu rei voltar e os conduzir à casa do Pai. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E ele diz ainda:
e vos recebereis para mim mesmo. E vos receberei para mim mesmo. Veja, mais uma vez, ele não diz, e vos tomarei, mas vos receberei. O Espírito Santo está encarregado de nós durante o tempo em que estamos ausentes do Salvador. Mas quando o corpo místico de Cristo estiver completo e todos os eleitos espalhados sobre a face da terra forem alcançados, sua obra se realizará e o Espírito Santo nos entregará àquele que morreu para nos salvar. Eu vos receberei para mim mesmo. Veja, lembrem-se, as palavras de Jesus são muito importantes. Na cruz do Calvário ele diria àquele ladrão moribundo: hoje estarás comigo no paraíso. E o que ele promete à igreja, escrevendo Paulo aos Tessalonicenses, ele diz: estaremos para sempre com o Senhor. Ele vai nos receber para si mesmo. E a parte final do versículo 3 diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja que o lugar que era devido ao Filho, agora é o lugar que a sua graça maravilhosa concedeu a todos quantos nele creram e foram feitos também filhos de Deus. Irmãos, esta é a bendita continuação do que estava diante de nós em João 13. Lembrem-se, quando Pedro se recusou a ter os seus pés lavados pelo Redentor, Jesus disse: se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo. Ali nós temos o Salvador mantendo os seus na terra em comunhão consigo mesmo. Aqui no devido tempo, disse Jesus no capítulo 14, estaremos com Ele para desfrutar de uma comunhão ininterrupta, porque será eterna, ela durará para todo sempre. Ele já havia prometido isso no capítulo 12, se alguém me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Aqui você tem uma declaração formal. Em sua oração sacerdotal, no capítulo 17, Jesus diria: Pai, quero que onde eu estiver, também aqueles que me deste estejam comigo. Ele não iria para um lugar sem que também levasse os seus consigo. Aqui então você vê de forma específica a atitude de Jesus, porque ele traz um consolo gracioso para alguém que está com um coração perturbado, vivendo nesse mundo quebrado, nesse mundo caído. Veja, primeiro, ele revela mais uma vez a importância da fé. A fé no Senhor Jesus Cristo, ela é preciosa para aquele que está aflito de coração. Segundo, a certeza de que a casa do Pai, nas alturas, será o lar eterno de todos os crentes. Terceiro, a compreensão de que o Salvador fez e está fazendo tudo o que é necessário para nos garantir um lugar nessa morada celestial e para tornar esse lar adequado para a nossa recepção. Quarto, a bendita esperança de que Ele virá pessoalmente nos buscar para a casa do Pai. E, finalmente, a preciosa promessa de que estaremos com Ele para sempre. Talvez você esteja perturbado de espírito nesta manhã. Talvez alguma coisa o agite em seu coração, ou tenha agitado o seu coração, tenha perturbado a sua alma. Creia nas palavras de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Tenha certeza de que a casa do Pai será o lar eterno de todo crente. Compreenda que o Salvador fez e está fazendo tudo o que é necessário para que você seja acolhido nesse lar de forma adequada quando partir. Receba a bendita esperança de que Ele virá pessoalmente para nos receber no dia final.
e creia finalmente na preciosa promessa de que você morará com o seu Redentor nos céus para todo sempre. Mas notem bem, é somente na proporção em que o nosso coração se perturba pela nossa ausência de Cristo que seremos confortados e animados por estas preciosas palavras. Veja como é interessante. Se você não tem esse sentimento, você nunca irá buscar conforto nas palavras do Senhor. Se você não entende que nós estamos vivendo em um mundo caído, você não vai encontrar nas palavras de Cristo um terreno sólido para o consolo de seu coração. Você não vai encontrar em seus argumentos uma verdade ou uma verdadeira palavra para curar o seu desânimo e a inquietação, enquanto em sua peregrinação você está sofrendo. Somente quando você compreende a proporção que é sentir-se angustiado e por vezes perturbado pela possível ausência de seu Redentor, que você lembrará de suas palavras confortadoras. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você se lembrará que o seu Salvador, ele vive, ele ama e cuida de cada um dos seus. Você crerá que ele está ativo, promovendo os nossos interesses, e quando chegar o tempo certo, ele virá e nos receberá para si mesmo, e isso será eternamente. Verso 4, Jesus então diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Para você entender esse versículo, você precisa ter em mente a conexão. Vejam o verso 36. Simão perguntou ao Senhor: Senhor, para onde vais? Verso 36 do capítulo 13, perdão. Anteriormente, Simão perguntou: Senhor, para onde vais? A resposta de Jesus foi: para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Veja que ambas as perguntas de Pedro, porque ele continua, tem uma réplica no verso 37, ele diz assim: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Ambas as perguntas dele provavelmente estavam expressando o pensamento dos seus colegas. E ambas as perguntas de Pedro foram respondidas por Jesus nos versículos que nós acabamos de ver. É como se ele estivesse dizendo: vocês estão perturbados de espírito porque não sabem para onde eu vou. E porque eu disse: vocês não podem me seguir agora. Eu estou indo para a casa de meu pai. Em sua casa há muitas moradas para vocês, eu estou preparando isso. Não deixem, portanto, que esses temores a meu respeito perturbem o coração de vocês. E quanto a me seguirem, quanto à razão pela qual não podem me seguir agora, e quanto ao caminho pelo qual me seguirão no futuro, saiba que providências estão sendo feitas para que um dia vocês possam estar onde eu estou. Eu vou preparar tudo isso, e quando tudo isso estiver concluído, eu voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Veja que é como se Jesus estivesse dizendo essas palavras para os seus discípulos, e quando nós chegamos então no versículo 4, ele vai dizer: e vós sabeis o caminho para onde vou. Ele não estava simplesmente trazendo algo novo, mas algo que ele já havia revelado a eles. Mas entendam, irmãos, a situação dos discípulos não é diferente da nossa. Um espírito perturbado, um coração turbado, facilmente não enxerga essas coisas. As palavras já haviam sido ditas, mas um coração sofrido não consegue enxergá-las. Veja o que Tomé vai dizer no verso 5. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Vocês entendem?
Jesus havia falado da forma mais simples e clara possível, mas ele ainda não havia sido compreendido. O Pai, sua casa, suas muitas moradas, Cristo indo até lá para preparar o lugar, e sua promessa de vir e receber seu povo para si e compartilhar o seu lugar conosco, essas coisas eram obscuras e irreais para um coração materialista e racionalista como o de Tomé. A mente dele estava voltada para as coisas terrenas. A casa do Pai significava algum palácio situado fora da Palestina. E a partida de seu mestre significava uma mudança. Será que para este novo palácio? Ele não tinha certeza e diz isso ao Senhor. Mas há uma atitude aqui bem interessante e nobre da parte de Tomé. Ele era um crente. Ele vai levar a sua dificuldade para a pessoa certa. O puritano William Gurnall, ele disse o seguinte sobre Tomé. Tomé pergunta, como saberemos o caminho? O crente fiel aprende cedo que o caminho não é um mapa para estudar, mas uma pessoa para seguir. Eles precisavam ver isso, Tomé precisava enxergar isso. E observem, Jesus não vai rejeitar a pergunta de Tomé. Ele sabia, era sincera. Seu coração estava turbado, facilmente, um coração turbado, perturbado de espírito, ele tem a sua visão embotada a respeito das coisas espirituais, mas ele vai à pessoa certa. E aí vejam a resposta de Jesus, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes do pecado entrar no mundo, Adão desfrutava de um triplo privilégio em relação a Deus. Primeiro, ele estava em comunhão com o seu Criador. Segundo, ele o conhecia. Terceiro, ele possuía vida espiritual. Mas quando Adão quebrou o pacto, desobedecendo a Deus, ele caiu. E o que aconteceu com esse triplo relacionamento? Ele também foi quebrado. Adão se alienou de Deus, como o ocultamento de si mesmo demonstrou dolorosamente. Tendo acreditado na mentira do diabo, ele não tinha mais capacidade de perceber a verdade. E isso se prova quando ele vai preparar roupas, costurando folhas de figueira para si e a sua mulher. Ele não tinha mais vida espiritual, pois a ameaça de Deus, no dia em que dela comeres, certamente morrerás, foi rigorosamente aplicada a ele. Nessa mesma condição terrível, irmãos, cada um dos filhos de Adão entrou nesse mundo, pois o que é nascido da carne é carne, disse o Senhor Jesus. Um pai decaído não pode gerar nada além de um filho decaído. Todo pecador, portanto, tem uma tríplice necessidade: reconciliação, iluminação, regeneração. Essa tríplice necessidade é perfeitamente suprida por aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade encarnada. Jesus é a vida para todos os que nele creem. Jesus, ele é o caminho para o Pai. Eu quero tomar essa última parte do sermão da manhã e gostaria de considerar, em minhas palavras finais, brevemente, cada uma dessas declarações de Jesus separadamente. A primeira delas, Jesus disse: eu sou o caminho. Cristo transpõe a distância entre Deus e o pecador. O homem de bom grado construiria uma ponte própria para o céu, mas ela seria construída por meio de suas resoluções e reformas, suas orações e suas lágrimas, numa tentativa de subir até Deus. Mas isso é impossível. Provérbios diz que esse é o caminho que parece ser certo para o homem, mas ao cabo dá em caminho de morte. É Satanás quem mantém o pecador
exercitado em sua jornada autoimposta até Deus. É Satanás que engana o coração do homem caído, dizendo que ele pode, por suas próprias forças, por seus próprios méritos, por suas próprias obras, construir uma ponte e um caminho seguro para o céu. O que a fé precisa, na verdade, é agarrar a gloriosa verdade de que Cristo é aquele que desceu até os pecadores. Não foi o homem que tomou essa iniciativa. Lembrem-se, João escrevendo às igrejas em Éfeso, ou às igrejas da Ásia Menor, ele disse: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. O pecador não podia chegar a Deus, mas Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, veio até os pecadores. Jesus é o caminho para o Pai. Jesus é o caminho para o céu. Jesus é o caminho para a bem-aventurança eterna. Mas ele também disse: eu sou a verdade. Cristo é a revelação plena e final de Deus. Ele é a palavra final. Satanás ainda hoje engana muitos, fazendo com que eles busquem sinais e maravilhas, sonhos, revelações, prodígios. Enquanto a Escritura diz: eu sou a verdade a respeito de Cristo. Cristo é a revelação plena e final de Deus. Adão acreditou na mentira do diabo e desde então o homem tem tateado em meio à escuridão de sua ignorância e erro. Salomão escreveu: o caminho dos ímpios é como a escuridão, eles não sabem em que tropeçam. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que os ímpios, tendo o entendimento obscurecido, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, eles estão alienados de Deus. A mente humana cria 1000 sistemas. Salomão, escrevendo Eclesiastes, diz que Deus fez o homem reto, mas o homem buscou muitas invenções ou se envolveu em muitos problemas. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Pilatos expressou a perplexidade das multidões sem Deus quando perguntou a Cristo: o que é a verdade? A verdade, irmãos, não se encontra em um sistema filosófico, mas em uma pessoa. Cristo é a verdade. Ele revela Deus e expõe um homem quanto à sua natureza caída. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, portanto, da verdade. E que grande loucura para o homem é ignorar esse fato. De que lhe valerá no inferno? Mesmo que você domine todas as ciências humanas, mesmo que você esteja familiarizado com todos os eventos da história, mesmo que você seja versado em todas as línguas da humanidade, mesmo que você esteja completamente familiarizado com a política de seu tempo, como nesse dia você desejará ter lido mais a Bíblia do que as redes sociais ou assistido os noticiários na TV. E com todo o seu conhecimento, você tem adquirido um entendimento que o condenou ao inferno e não fez com que você se curvasse diante daquele que é a verdade. Eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cristo é o emancipador da morte. Toda a Bíblia, a palavra de Deus, dá testemunho solene do fato de que o homem natural é espiritualmente morto. Ele anda de acordo com o curso deste mundo. Ele não tem amor pelas coisas de Deus. O temor de Deus não está sobre ele, nem ele tem qualquer preocupação com a sua glória. O eu é o centro e a circunferência de sua existência, de seu coração. Ele está vivo para as coisas do mundo, mas ele está morto para as coisas celestiais. Aquele que está fora de Cristo existe, mas não tem vida espiritual. Quando o filho pródigo retornou da terra distante,
Lembrem-se as palavras ditas por seu pai: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aquele que crê em Cristo passou da morte para a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, volte-se nesta manhã para aquele que é a vida e seja despertado do seu estado de morte espiritual. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, disse Jesus. Sem Cristo, os homens são como Caíns errantes. Todos se extraviaram. Cristo não é meramente um guia que veio para mostrar aos homens o caminho que devem trilhar. Ele mesmo é o caminho para o Pai. Eu sou a verdade. Sem Cristo, os homens estão sob o poder do diabo, o pai da mentira. Cristo não é meramente um mestre sábio que veio ao mundo para revelar aos homens uma doutrina a respeito de Deus. Ele mesmo é a verdade sobre Deus. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Eu sou a vida. Sem Cristo, os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Cristo não é meramente um médico que veio para revigorar a velha natureza humana, refinar sua grosseria ou reparar os seus defeitos. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e vida em abundância. O caminho pode parecer estreito, escreveu Flavel, mas leva à glória. A verdade pode parecer dura, mas liberta. A vida pode parecer escondida, mas é eterna. Tudo em Cristo. Como é que se conclui o versículo de número 6 com a seguinte declaração de Jesus: ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o único caminho para Deus. É absolutamente impossível conquistar o favor de Deus por meio de nosso esforço próprio. Escrevendo aos Coríntios, Paulo disse: ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Atos, Pedro declarou em seu sermão: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse: há um só Deus e um só mediador entre os homens, Cristo Jesus, homem. E cada um de nós nesta manhã louve a Deus por seu dom inefável. Lembre-se das palavras do apóstolo: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, de novo pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em inteira certeza de fé. Lembrem-se disso, irmãos. Observe que Cristo não diz: eu sou um caminho, mas o caminho. Nenhum desvio, nenhum atalho, nenhuma outra estrada leva ao Pai, senão por Ele. Escreveu Gurnall. Observe que Cristo não diz: eu sou o caminho, um caminho, mas o caminho. Nenhum desvio, nenhum atalho, nenhuma outra estrada leva ao Pai, senão por Ele. Vamos orar. Senhor, recebe a nossa gratidão pelo privilégio de recebermos o conforto que vem do Senhor, pelas tuas santas e maravilhosas palavras. Recebe o nosso louvor, porque em Cristo nós temos a certeza de que nossos corações turbados serão confortados quando somos lembrados por Ele a crer no Senhor e também a crer em nosso Redentor. Credes em Deus e credes também em mim, disse Jesus.
Assim, Senhor, nós descansamos em tuas promessas e vislumbramos aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem preparado para os seus, nos lembrando que em tua casa, ó Pai, há muitas moradas, lugares de permanência eterna, e que Ele tem preparado esse lugar para nós e voltará a segunda vez, pessoalmente, para vir nos buscar. Em meio, Senhor, às lutas e desafios da nossa fé no deserto desta vida, não esqueçamos que aqui habitamos temporariamente, mas que um dia viveremos com o Senhor eternamente e moraremos no lar celestial com Cristo para todo sempre. Em Cristo Jesus, o nosso maravilhoso Consolador e Senhor, nós oramos. Amém.